Fala galera, muito tempo sem postar um vídeo por aqui, mais ou menos um mês ou um pouco mais. Bem, o vídeo de hoje nós vamos falar de um tema super interessante e obviamente tem uma problemática aí subjacente, tem um tema em concreto que deve ser abordado. Bem, a gente vai falar hoje sobre a possibilidade que foi suscitada recentemente de exercício ou convocação para exercício do poder constituinte originário via plebiscito. Perfeito? Bem, antes da gente começar, uns recados iniciais desse vídeo. Primeiro se você ainda não é inscrito no canal e gostar, primeiro dê o seu like e depois se inscreva, tá? Dois, recentemente eu coloquei um artigo lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo do artigo e do site também, do meu site, rodrigolobato.com, e é um texto particularmente interessante, porque fala algo que eu já tinha pesquisado, já tinha escrito sobre, publicado, tá, cientificamente sobre. Existe uma obra coletiva com um artigo meu sobre a matéria, que é a conexão entre direito constitucional e física quântica. Tá? Foi um artigo já escrito há alguns anos, já publicado, mas nesse artigo que eu boto no site, que é uma análise, um artigo, mas é um pouco diferente das análises que eu venho fazendo ao longo desses últimos meses, esse artigo, esse texto é um posicionamento um pouco científico, mas de caráter pessoal, sobre alguns apontamentos quânticos do direito constitucional. Vale a pena conferir. Quem puder ler até o final e dar uma opinião, pode dar uma opinião lá no site mesmo, tá? Ou mandar um e-mail para o contato@rodrigolobato.com. E eu vou ficar super grato de poder expandir essas ideias e disseminar essas informações, tá? O outro recado eu vou tentar colocar, pelo menos aqui onde vocês devem, vou deixar o link aqui embaixo também, mas peço para quem correntemente acompanha lá as análises, artigos que eu coloco lá no meu site, ou até por aqui os vídeos do YouTube, quem quiser se cadastrar lá para receber nossa newsletter, tá, com conteúdos exclusivos, é só ir lá no site, rodrigolobato.com. Lá mais ou menos no meio do site tem se inscreva em nossa newsletter para receber conteúdos exclusivos, tá? E são exclusivos mesmo, gente. Então, coloque seu e-mailzinho, seu nome, quiser me mandar uma mensagem, está lá embaixo também, ou pode mandar direto para o contato@rodrigolobato.com. Perfeito? Então, entrando no tema de hoje, tem alguns pontos, eu estou usando aqui a minha colinha. Primeiro, a exposição do problema, tá? Qual é a questão aqui a ser discutida? É possível a manifestação do poder constituinte originário pela via de um ato plebiscitário, ou seja, pela via da convocação do plebiscito? É possível a convocação do plebiscito para isso? E especificamente, subjaz aí um problema que foi o seguinte, no concreto, no dia, salvo engano, dia 26 do 10, né, 26 de outubro, semana passada, um determinado congressista suscitou, na esteira do que aconteceu recentemente no Chile, a convocação de plebiscito para se discutir a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Tá? E aí, o que me incentivou a gravar esse vídeo e comentar um pouco sobre isso? Primeiro, em si a questão da problemática constitucional, ou seja, o plebiscito pode ser utilizado para isso. E segundo, em termos concretos, o que suscitou a minha vontade, o que me incentivou a gravar esse vídeo e falar sobre esse tema, foi o parecer elaborado pelo Conselho Federal da OAB na matéria, em que a OAB basicamente se posiciona pela contrariedade a esse ato convocatório do plebiscito para tanto, tá? Basicamente, eu vou colocar alguns trechos do parecer aqui da OAB, do Conselho Federal da OAB. A OAB se manifesta pela inconstitucionalidade da utilização do plebiscito para a convocação, para termos de exercício do poder constituinte originário, ou seja, para se discutir a possibilidade de elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, dizendo não só que é inconstitucional, mas também que é uma medida desnecessária, que é uma medida inadequada. Bem, antes, e eu vou colocar na tela
um trecho do parecer para a gente comentar. Eu não estou aqui nesse vídeo comentando sobre a correção jurídico, técnico, constitucional do parecer da OAB, não estou me manifestando sobre o parecer em si, e esse vídeo é destinado sobre uma questão teórica, acima de tudo, baseado, incentivado por uma problemática em concreto, mas discutindo-se uma coisa teórica, que é a utilização, ou seja, a constitucionalidade da utilização do plebiscito para tanto, tá? Então, por isso que eu falo de possibilidade de exercício do poder constituinte originário pela via plebiscitária, tá? Bem, falando um pouco do trecho, eu vou destacar um trecho do parecer da OAB, vai ficar aí na tela para vocês, em que, em específico, o Conselho Federal fala o seguinte: em nossa ordem constitucional, o plebiscito constitui um instrumento de democracia direta enquanto via de participação popular nos negócios públicos. Não deve tal mecanismo ser desvirtuado para servir de facilitador a uma tentativa de mudança inconstitucional da Constituição, uma vez que não segue os procedimentos nela previstos, nem se encontram colocadas as condições para exercício do poder constituinte originário em ruptura com a ordem atual. Em essência, em resumo, o parecer da OAB se baseia e aponta e oferece elementos históricos e jurídicos para apontar uma determinada inconstitucionalidade. Bem, não vou me manifestar, como disse, sobre a correção técnica do parecer. Entretanto, é necessário, eu creio ser necessário, consignar um ponto importante, né? É um pouco complicado se falar sobre inconstitucionalidade de um plebiscito, da convocação de um plebiscito para fins de consulta popular acerca da elaboração de uma nova Constituição, quando, na verdade, essa temática, que é a de matéria constitucional, ela não só é permitida pela própria ordem constitucional e pela sua regulação infraconstitucional, como nós vamos ver, que foi a Lei 9.709 de 1998, mas, acima de tudo, é um pouco contraditório se falar em constitucionalidade de um ato plebiscitário para tanto. Porque como você vai falar da constitucionalidade de um ato de manifestação do poder constituinte originário, quando esse próprio plebiscito, esse ato plebiscitário, essa consulta popular, se manifestando eventualmente pela necessidade ou pela legitimidade ou pela vontade popular sobre a elaboração de uma nova Constituição, já configuraria ato do poder constituinte originário, porque é ato do detentor do poder estatal, do poder político, do poder, digamos, o detentor da soberania em si, que é o povo. Então seria um pouco complicado condicionar o ato de um poder constituinte originário, do poder constituinte originário, a uma análise de constitucionalidade prévia. Então dizer que a convocação ela é inconstitucional, ela tem fundamento, mas ao mesmo tempo ela é contraditória. Penso eu que, para fins de exercício do poder constituinte originário, que, como todos sabem, é incondicionado, ele não é condicionado nem vinculado a qualquer elemento jurídico prévio para o seu exercício, é um pouco contraditório. Seria um tanto melhor, um pouco mais tecnicamente desejável ou aceitável se cogitar da legitimidade ou não da convocação desse ato plebiscitário. Perfeito? Mas, voltando à questão do parecer da OAB, o Conselho Federal se manifestou pela inconstitucionalidade, dando motivos e fatores históricos, dando motivos políticos, dando motivos jurídicos, para ao final dizer que a medida é desnecessária e inadequada no enquadramento jurídico histórico atual, tá? O histórico jurídico atual. Entretanto, eu vejo que o parecer não é um ponto negativo ou positivo do meu apontamento. O parecer, ele se prende, em termos jurídicos, técnicos jurídicos, se prende aos mecanismos previstos pela própria ordem constitucional vigente para a sua própria alteração. Como
discutir eventual alteração, né, ou seja, alteração não, desculpa, substituição da Constituição, pensando nos mecanismos que a própria ordem constitucional vigente estipula. Uma coisa é o exercício do poder constituinte derivado, ou seja, de revisão, de reforma, enfim, e outra coisa é o exercício do poder constituinte originário. Então, o que a OAB fala é o seguinte, os mecanismos que existem, e o parecer cita isso, para a alteração da Constituição são X, nós vamos falar deles brevemente. Então, dados esses mecanismos que a própria ordem constitucional vigente prevê, um plebiscito ele não está ali dentro, o plebiscito ele não é enquadrado para isso, por isso que haveria em tese um desvio de finalidade, e esse desvio de finalidade configuraria sua inconstitucionalidade per se. Tá? Por isso que eu falo que eu acho pouco complicado falar em inconstitucionalidade do uso do plebiscito para exercício do poder constituinte originário, quando na verdade dever-se-ia falar, creio eu, em legitimidade, na aferição de sua legitimidade. Perfeito? Bem, vamos passar então sobre essa questão dos mecanismos de alteração da Constituição. Tá? De fato, e aí o parecer foi perfeito nisso, em dizer que existem basicamente 3 mecanismos de alteração da Constituição, e eu falo em 4 e vocês vão saber por quê. O primeiro, obviamente, é o procedimento de emendas, né, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal. O segundo é a internalização de tratados internacionais sobre direitos humanos que são internalizados pela via procedimental da emenda, então nos termos procedimentais do artigo 60. Então, também possuem a capacidade de alterar a Constituição, porque possuem peso e nível material de emenda constitucional. A terceira possibilidade, por óbvio, é a possibilidade da revisão constitucional. Isso está lá no artigo 3º do ADCT, mas que também foi uma previsão única, né, no ato das disposições constitucionais transitórias, mas obviamente a Constituição prevê, então tem que se tratar a revisão como uma possibilidade de alteração, como uma possibilidade de manifestação do poder constituinte derivado, de revisão, ou revisional, ou revisor, tá? Mas tem uma quarta possibilidade também, que obviamente não é uma possibilidade, não é uma via formal de alteração da Constituição, nem é prevista constitucionalmente, mas é albergada implicitamente, que é a mutação constitucional, basicamente realizada por interpretações vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tá? E outras formas também, mas esse não é o vídeo para tanto. Então existem 4: emendas de internalização de tratados internacionais sobre direitos humanos que passam pela via procedimental das emendas, a revisão constitucional e a mutação constitucional, tá? E a OAB fala, olha, tem esses mecanismos e o plebiscito não está dentro dos mecanismos aptos a alterar a Constituição. Entretanto, e aí vem o ponto que eu já também havia falado e quero muito me ater, é que não se está a falar de alteração da Constituição, está a se falar de substituição da Constituição. Exercício do poder constituinte originário, não constituinte derivado. Então aí é que eu vejo uma certa complexidade em se falar em inconstitucionalidade, quando na verdade, a meu ver, dever-se falar em aferição da legitimidade dessa possibilidade, tá? Da utilização do plebiscito para se discutir sobre a necessidade, possibilidade de uma nova Constituição para o Brasil. Perfeito? Bem, seguindo, manifestações do poder constituinte originário. Como o poder constituinte originário pode se manifestar? Eu vou falar muito rápido sobre isso. Primeiro, isso é algo afeto, tá? À teorética da Constituição e ao historicismo constitucional. Vê-se em diversos tratados, em diversas obras nacionais e estrangeiras que falam sobre a teorética da Constituição e que falam sobre a teoria do poder constituinte, enfim, como muitos falam, e o poder constituinte ele não tem uma forma específica de se manifestar, ele pode se manifestar de várias formas. Dentre as formas mais, digamos, correntes, ou que a gente mais pensa como viável, como formas viáveis, a gente tem o chamado
coup d'etat, que no sentido lato sensu seria uma revolução, né, para provocar uma ruptura com a ordem atual, uma revolução, um ato de tomada revolucionário, não só militar como não militar, enfim, o que gerasse historicamente e politicamente uma ruptura da ordem. Obviamente, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que seja elaborada uma nova Constituição, convocação de uma nova Assembleia ou de um Conselho Constitucional para se elaborar um projeto de Constituição que possa ser posteriormente submetido à ratificação popular pela via do referendo, ou um chamamento popular, que seria, por exemplo, o caso do plebiscito, a convocação de um plebiscito para se discutir, mediante consulta popular, sobre a viabilidade, a necessidade histórica, política, cultural, econômica, etc., sobre a elaboração de uma nova Constituição. Tá? Então, sim, é possível. Essa ideia de que o poder constituinte originário deve se manifestar sempre de uma determinada forma, você não vai encontrar isso dentro de uma teoria, dentro de um manual de teoria constitucional ou de teoria da Constituição que especifique dessa forma ou de uma forma Y, X ou Z. Tá? O poder constituinte originário ele é incondicionado, tá? Ele não está vinculado a amarras jurídico-políticas para o seu exercício, então ele, tanto que se diz que ele está latente, pois a qualquer momento ele pode, como se no éter estivesse, e a qualquer momento ele pode vir a ser chamado para ser exercido ou ser exercido de pronto, perfeito? Então, é aí que a gente começa a chegar num ponto que eu opino pela possibilidade da utilização do plebiscito. Porque o plebiscito ele seria ele mesmo, ou seja, o plebiscito per se seria utilizado como manifestação do poder constituinte originário. Porque se você submete essa consulta a voto popular, a deliberação popular, isso já é exercício daquele que detém o poder político, daquele que detém a soberania, tá? Em última instância, que é o povo, perfeito? Então, sim, mas a gente chega ao final sobre a questão da legitimidade que é submetida a um outro condicionamento. Bem, falando sobre o plebiscito na ordem constitucional vigente, eu vou colocar na tela, ele aparece na Constituição basicamente, lá obviamente no seu primeiro momento, né, de aparecimento constitucional, de aparição constitucional, está no artigo 14, inciso 1, inciso 1º, em que se fala: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante um plebiscito. Então, o plebiscito é forma de exercício direto do que? Da soberania popular. Então, como se falar de incondicionalidade de um exercício da soberania popular, de uma forma de exercício da soberania popular? Pode-se falar em legitimidade, talvez. No artigo 18, parágrafo 3º, fala sobre incorporação, subdivisão e desmembramento de estados e entre estados, bem como para a formação de novos estados ou territórios federais, a necessidade de plebiscito a ser realizado para a população diretamente interessada. Também no parágrafo 4º, já falando sobre a fusão, desmembramento e incorporação de municípios, também a necessidade de ato plebiscitário a ser realizado entre as populações diretamente interessadas. No artigo 49, inciso 15, aloca-se como competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar e convocar referendo e plebiscito, e no artigo 2º da DCT fala sobre o plebiscito de 1993 para se decidir sobre a forma republicana, monárquica constitucional e sobre o sistema de governo parlamentarista ou presidencialista, tá? Que foi depois alterado, salvo engano, pela emenda de número 2, tá? Alterando o dia, enfim, não ocorreu em setembro, ocorreu, salvo engano, foi antecipado para julho. Bem, esses são os termos da previsão constitucional do plebiscito. Fala-se, então, basicamente, de forma de exercício direto da soberania popular, tá? E a conformação legislativa veio com a Lei 9.709 de 98,
fala no artigo 2º que plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. É alternativo, tá? Então não é só sobre uma questão legislativa ou administrativa, mas em matéria constitucional. Obviamente, elaboração de um novo texto constitucional é matéria de natureza eminentemente constitucional. Então é sim possível, até mesmo pela ordem vigente, a utilização do plebiscito. A questão é que no parágrafo 1º, essa lei de conformação, ela fala o plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, já não fala mais em matéria constitucional, cabendo ao povo pelo voto aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido, tá? Então, a gente chega agora num ponto de divisão que é o seguinte: argumentos a favor da utilização do plebiscito e argumentos contrários à utilização do plebiscito, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro, argumentos a favor. A gente tem aí que o plebiscito, tá, é um ato de exercício direto, como a própria ordem constitucional vigente, lá no artigo 14, no caput do 14, fala que é uma forma de exercício direto da soberania popular, então estaria poderia ser exercido de forma acondicionada e incondicionada. E 2, como exercício da soberania popular, direto da soberania popular, ele não estaria, a princípio, vinculado, por isso que incondicionado, não estaria vinculado a procedimentos formais e materiais estipulados pela ordem constitucional vigente. Uma coisa é a convocação do plebiscito para a deliberação de ato legislativo e administrativo que é submetido à ordem constitucional vigente. Outra coisa é a utilização do plebiscito como forma de exercício do poder constituinte originário para se deliberar sobre digamos, a possibilidade, a viabilidade, a necessidade da perspectiva popular sobre acerca de uma nova Constituição, tá? Então, a princípio, não vejo qualquer inconstitucionalidade na sua convocação, tá? Um outro ponto é pensar sobre os pontos negativos do ponto de vista histórico e do ponto de vista político sobre a convocação de um plebiscito para tanto. E é por isso que, creio eu, tem o Conselho Federal da OAB visto, entendido como inconstitucional, como uma medida desnecessária e inadequada, tá? Argumentos contrários à utilização, à convocação do plebiscito na hipótese, ou seja, para a consulta popular sobre a elaboração de uma nova Constituição. Bem, por não se tratar de instrumento cujo resultado é juridicamente vinculante, veja, em tese ele é politicamente vinculante. Quando um determinado plebiscito é convocado a uma consulta popular sobre determinada matéria e há, por exemplo, a maioria acachapante vota pela necessidade de uma determinada medida que foi submetida à consulta popular prévia via plebiscito, se o parlamento atuar de forma contrária à consulta popular, obviamente há aí um desgaste de capital político e até mesmo do ponto de vista histórico, tá? Agora, juridicamente não há vinculação. Então é uma consulta popular, tá? Pode ser que a população diga sim, é necessária, é desejável a elaboração de uma nova Constituição, é necessária a elaboração de uma nova Constituição, ou a vontade popular, digamos, de forma acachapante diga que sim, queremos uma nova Constituição, e pode ser que simplesmente o Congresso não leve essa medida para frente, não seja convocada uma Assembleia Constituinte, não seja formado um determinado conselho para a elaboração de um projeto, ou seja, não se sabe do ponto de vista político como será o procedimento
em caso de aprovação em caso positivo, de um resultado positivo dessa consulta. Então, do ponto de vista jurídico, não se tem o que falar, mas do ponto de vista político, é um argumento contrário, um argumento que diz o seguinte: olha, não seria politicamente desejável a utilização do plebiscito para tanto. E um ponto muito relevante, na hipótese, e aí é um ponto de vista também pessoal, é que em caso de realização dessa consulta plebiscitária, não há uma forma de controle do exercício positivo dessa consulta, ou seja, do exercício constituinte que vier, que seja posterior a uma consulta positiva, em termos de elaboração de uma Constituição. Não existe uma vinculação, nenhuma forma de controle ao que eu chamo particularmente de topoi jurídico de legitimação constitucional, tá? São os topóis jurídicos constitucionais de homeostase. A homeostase é um estado de controle, é um estado de equilíbrio do corpo. Então, para mim, e aí é uma consideração pessoal, o que eu chamo de topói jurídico constitucional de homeostase, há determinados princípios ou postulados, como, por exemplo, de forma muito expressiva, a proporcionalidade, em que se vê como indesejada a realização por essa via plebiscitária da convocação do exercício para o exercício do poder constituinte originário. Como, por exemplo, controlar esse exercício em confrontação com o princípio da proporcionalidade. Tá? Será que de fato isso é adequado? Será que isso respeita princípios básicos que são, acima de tudo, anteriores a qualquer tipo de ordem constitucional? Aí eu acabo me remetendo aos termos teoréticos de Otto Bischoff em seu Normas Constitucionais e Inconstitucionais, né? E aí sim, de fato, a proporcionalidade seria um postulado anterior mesmo ao próprio ordenamento jurídico. Não se faz necessário não se faz necessária a existência de um ordenamento jurídico constitucional para afirmar a proporcionalidade ou para criar a proporcionalidade, que na verdade ela é um postulado pré-constitucional e que vincula em concreto, em específico, o exercício do poder constituinte originário. Isso já é um posicionamento pessoal. Então, em caso positivo de consulta popular sobre a elaboração de uma nova Constituição, não se teria como controlar o exercício desse poder constituinte originário aos termos da proporcionalidade. Então, obviamente, é o ponto em que eu acabo dizendo que esse exercício via plebiscito, ele é ilegítimo no sentido de que ele é não desejado por falta de forma de controle frente a esses postulados como eminentemente a proporcionalidade, em termos de topóis jurídicos constitucionais de homeostase, ou seja, de equilíbrio, porque acaba por gerar um potencial de ofensa a postulados implícitos e pré-constitucionais como a proporcionalidade. Então, desse ponto de vista, acaba que a convocação plebiscitária para um possível exercício do poder constituinte originário seria ilegítimo, mas não inconstitucional, porque inconstitucional em termos de conformação para a ordem constitucional vigente. Então, ele não é inconstitucional, mas é ilegítimo. Onde eu chego no meu posicionamento pessoal, em que eu me filio parcialmente ao parecer da OAB. Não quando se fala em inconstitucionalidade, mas sim quando se fala em desnecessidade e inadequação da medida. Porque aí você não está falando em inconstitucionalidade perante a ordem constitucional vigente, mas está se falando em ilegitimidade no meu posicionamento pessoal para com os topóis jurídicos constitucionais da homeostase, como, por exemplo, a proporcionalidade. E aí, em específico, eu vou colocar na tela, me filio à parte do parecer em que o Conselho Federal fala: não se pode, a partir de um uso inconstitucional do plebiscito, pretender tornar o poder constituinte um recurso ordinário, sem que exista um contexto de necessária superação da ordem jurídica existente,
e fundação de uma nova ordem sob novas bases e fundamentos. Tirando a parte sobre a inconstitucionalidade, quando ao final, em sua conclusão, o parecer fala que a convocação ela é medida desnecessária e inadequada, há aí, para mim, não inconstitucionalidade, mas sim ilegitimidade do uso dessa medida. Tá? Então, em conclusão, não vejo, contrariamente ao parecer da OAB, não vejo inconstitucionalidade, não vejo desvio de função na utilização do plebiscito para tanto. O plebiscito pode sim, pela ordem constitucional vigente, ser utilizado como forma de consulta popular acerca da elaboração de uma nova Constituição, acerca da necessidade de uma nova Constituição. O povo, detentor de todo o poder político e detentor da soberania em si, pode sim, pela via do plebiscito ou mesmo por uma outra via, se manifestar positivamente sobre isso. O plebiscito em si seria ato, uma forma de exercício do poder constituinte originário, uma forma do povo se expressar sobre tanto. Entretanto, creio, nos termos do parecer da OAB, que a medida é desnecessária e inadequada, pois ela viola, em tese e por forma também de ausência de controle a posteriori, sobre a sua conformação para com aquilo que chamo de topóis jurídico-constitucionais da homeostase, em especial a proporcionalidade, o postulado da proporcionalidade. Não é uma medida adequada, não é uma medida necessária, não é uma medida proporcional em sentido estrito, principalmente em termos do enquadramento histórico em que vivemos, principalmente em termos do enquadramento jurídico em que vivemos. A ordem constitucional vigente precisa ser posta cada vez mais em prática, ela precisa ser cada vez mais desenvolvida pela vivência constitucional diária, pela praxis constitucional, em especial por decisões, interpretações e ampliações interpretativas e democratização da interpretação constitucional a ser realizada em instâncias como principalmente pela instância do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do seu controle concentrado de constitucionalidade, ou até mesmo difuso, mas com ampla repercussão, como, por exemplo, o recurso extraordinário, a utilização de audiências públicas, de recebimento de briefings em sede de exercício em sede de atuação de amici curiae, dentre outras formas. E as próprias decisões do Supremo, por mutação constitucional, em várias mutações constitucionais a serem realizadas em forma de conformação, como forma de conformação à realidade política vigente, histórica vigente, enfim. Mas não vejo como inconstitucional o ato de convocação, apenas ilegítimo, tá? Ilegítimo por desconformidade e potencial de violação aos termos da proporcionalidade, perfeito? Gente, é um tema instigante, é um tema que eu pretendo daqui a algumas semanas colocar um texto lá no site também, uma análise um pouco mais aprofundada. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal para ter mais informações. Não se esqueçam de fazer o cadastro de inscrição lá na newsletter no nosso site e leiam nas nossas últimas análises e nossos últimos artigos, perfeito? Bem, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Quem gostou, compartilha também, beleza? Quem quiser me mandar uma mensagem, um e-mail, contato@rodrigo-lobato.com. Valeu, muito obrigado, um forte abraço.